Pois vamos lá. A nossa aula de produção textual de hoje será a correção do texto que se encontra na página 46, Inteligência a Serviço do Mal. Na aula de produção anterior, eu fiz a leitura do texto e expliquei um pouquinho. Na verdade, o texto é muito grande, então não deu nem para explicar muita coisa para vocês. Mas sabe aquelas teorias da conspiração que a gente vê no YouTube, vê passando nos filmes, aí imagina, não, isso é história de cinema, isso não pode acontecer, isso não pode ser verdade. Esse texto da página 46 mostra que tudo é possível. Toda a teoria da conspiração que você imaginar, ela tem um fundo de verdade, digamos assim. Resumindo, de que fala esse texto aqui da inteligência a serviço do mal? Um grupo norte-americano chamado de Jasons reúne os maiores cientistas dos Estados Unidos, mentes brilhantes. O texto diz que muitos deles ganharam o prêmio Nobel, inclusive pelas suas pesquisas. Só que essas pessoas tinham como se fosse uma espécie de serviço paralelo. Elas trabalhavam normalmente nas universidades e tudo mais, faziam as suas pesquisas normalmente, porém, uma vez por ano, durante as férias deles, eles se reuniam justamente nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e passavam esse período juntos, pesquisando em formas de como, no caso não é nem defender, mas como fazer com que a tecnologia americana fosse superior às dos demais países. Então, eles fizeram uma série de descobertas, uma série de invenções, graças aos estudos que eles promoveram. Inclusive, foram eles que descobriram os efeitos do efeito estufa no planeta Terra. Foram eles que descobriram. Não se sabia muito bem lá na década de 70 o que estava acontecendo, mas as pesquisas que eles fizeram em torno do assunto já foram capazes de dizer qual que eram os estragos que o efeito estufa ia causar no planeta. Só que as coisas boas que eles fizeram ficaram bem abaixo do que as coisas ruins. A maior parte das invenções desse grupo foi para melhorar as táticas de guerra dos Estados Unidos, melhorar o equipamento. Tem até uma invenção que mostra mais especificamente na página 48, falando um pouquinho a respeito do legado que eles deixaram. Eles inventaram um equipamento que permitia que a tropa, no caso dos Estados Unidos, conseguisse atacar as pessoas do país rival no próprio território deles. E mesmo que eles não conhecessem o território, eles conseguiam, através desse instrumento, saber onde é que as pessoas estavam, qual era o melhor lugar para atacar, mesmo que não fosse o território deles, né, que eles não tivessem total acesso. E aí, quando as pessoas descobriram todas as coisas, né, ruins que esse grupo fez, eles começaram a ser linchados. A comunidade científica começou a deixar eles meio de lado, porque ficaram envergonhados com as coisas que eles fizeram. A própria população, o texto, na verdade, gente, aí na página 46, já começa com um relato de como foi que as pessoas descobriram, como foi a reação delas ao descobrir que esse grupo estava lá na cidade de... Vamos encontrar aqui? Na cidade de Nova York. Eles foram atrás deles, no campus da universidade. Tipo quando uma pessoa faz uma coisa errada, rouba alguma coisa e a população entra para bater, para prender a pessoa. Pois é, eles fizeram exatamente isso. Descobriram o que esse grupo fazia e foram lá na universidade atrás dessas pessoas para realmente linchar. E aí tem dois lados da moeda, né? Os caras super inteligentes que fizeram diversas descobertas, uma tecnologia que eles conseguiram avançar em milhares de anos, porém, por um outro lado, todo esse conhecimento estava sendo usado para coisas maléficas, digamos assim. E isso não é história de ficção científica, é realidade, aconteceu mesmo. Então, achei bem interessante esse texto.
Vamos lá para 52. Quem está sem os livros, abra os cadernos para poder copiar as respostas. Chegar em casa, só passa por livro de produção. Primeira questão. Qual que era o motivo da revolta da sociedade contra os Jesus? Por que as pessoas foram lá, invadiram a universidade e queriam linchar eles? Qual foi o motivo? Acabei de dizer na minha explicação. O que esses cientistas estavam fazendo, gente? Coisas. Isso. Então, a primeira questão. Eles eram cientistas renomados, porém, estavam usando o seu conhecimento em prol, digamos aqui, do mal. Literalmente. Literalmente em prol do mal. Vou repetir. Eles eram cientistas reconhecidos, porém, estavam usando o seu conhecimento a serviço do mal. Eles eram cientistas reconhecidos, porém, estavam utilizando o seu conhecimento a serviço do mal. Alguns, sim. Na verdade, eu nem sei como está a situação, como que ficou, né, a situação deles, porque eles trabalham, Júlio César, desde a década de 60. Então, eu acho que alguns deles já até faleceram, né, porque faz um bom tempo. E aqueles que eram mais novos no grupo, o texto diz que muitos foram expulsos da academia científica, então automaticamente acabaram perdendo emprego, né? Até hoje, eu não duvido que eles existam até hoje, só que tipo repaginados, né? Outras pessoas, um nome diferente para a organização, agora atuando de forma ainda mais sigilosa para não correr o risco de ninguém descobrir o que eles estão fazendo. Então, não duvido, é uma possibilidade. Segunda questão, de que maneira nasceu esse grupo e como eles pretendiam lutar com suas pesquisas? Então, primeiro, eles se reuniram e combinaram de trabalhar de forma independente. Então, esse foi o surgimento deles. Eles se reuniram e decidiram trabalhar de forma independente, sem intervenção da universidade, sem intervenção do governo. Mas no texto eu vi eles falando sobre uma questão da União Soviética, o negócio de satélite, que eles queriam ficar superior. Aí depois disso, eles. Eu coloquei como eles tivessem reunido só depois, né? Depois dessa questão aí. Eles sempre se reuniram. Só que a intenção principal, inicial, não era fornecer os dados para o governo. Tipo assim, imagina um grupo de amigos. Eles eram dessa forma, né? Um grupo de conhecidos, de pesquisadores, cientistas. E aí, no princípio, quando eles se reuniram, a intenção era dar conselhos para o governo. Nós vamos trabalhar bem aqui nessa área sobre arma química, por exemplo, o que a gente descobrir, a gente informa para o governo. E aí depois, como o trabalho deles foi muito bem feito, porque os caras eram muito inteligentes, aí o governo passou a dizer para eles o que eles deveriam fazer. Aí eles se reuniam na primavera, a cúpula toda se reunia junto com o governo. Aí eles diziam, olha, nós queremos armamento para isso, nós queremos essa área aqui para ser desenvolvida. Aí já davam para eles os conteúdos que eles iriam trabalhar lá no período das férias deles. Entendeu? Aí no começo é assim, eles se reuniam para trabalhar de forma independente, aí eles pegavam a família, viajavam com eles, lá nos meses que eu falei para vocês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, viajavam, e aí depois, quando eles terminavam a pesquisa, eles voltavam para entregar para o governo em forma de conselho. Foi assim que eles começaram. Depois foi que o governo percebeu que eles eram muito bons e resolveu, contratar mesmo o serviço deles. Vocês estão entendendo? Primeiro, eles estavam de forma independente. Essa é a resposta da segunda. Eles decidiram se reunir e trabalhar de forma independente. Depois
disponibilizaram os seus resultados para o governo. Praticamente 90% da pesquisa deles estava voltada para o poder bélico, estava voltado para a guerra, para armamento, tecnologia de guerra. Basicamente era isso que eles faziam já no final da organização. Dizendo o texto, ela finalizou, né? Agora eu não acredito mais. Pode ser que eles tenham continuado. Que é a resposta da terceira. Ó. Os Jasons realizaram apenas pesquisas com fins bélicos? Não. Também não. Todos os tipos. Todos os anos. Isso. Teve uma pesquisa sobre o aquecimento global que eu citei para vocês. Então vocês podem colocar ela aqui como exemplo. A resposta da terceira. Não. Eles realizavam pesquisas em outras áreas. Exemplo, aquecimento global. O texto diz, gente, que eles montaram, pensando bem que o ponto está a dizer para vocês, que eles montaram como se fosse uma pequena maquete do mundo para poder estudar o aquecimento global. Os caras eram assim, fora de série. A quarta questão traz a letra da música e pede para vocês analisarem e responder de acordo com o texto. Então, a música é A Canção do Senhor da Guerra, de Legião Urbana. E aí ela fala um pouquinho sobre guerra, sobre tecnologia, sobre o cenário destrutivo, né, que os seres humanos criaram no próprio planeta. Então, página 53. Identifique na reportagem argumentos que reforçam os versos da música destacados. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro que diz assim: contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde ciência e guerra devem andar de mãos dadas. Próximo, os conflitos aceleram o desenvolvimento científico. Letra B. Mesmo com os avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, é coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra? Mesmo que a guerra faça com que a tecnologia do mundo cresça ou avance, nós podemos afirmar que a ciência deve ser utilizada em favor da guerra? Sim ou não? Já faz parte da guerra, porque não sei. Mas será que é correto nós utilizarmos toda a nossa tecnologia para incrementar a guerra? O que nós ganhamos na guerra? Morte, destruição, Então, é vantajoso a gente colaborar para a morte, para a destruição? Não. A resposta da letra B é não. A ciência tem que trazer desenvolvimento para a humanidade. Se eu usar ela para incrementar as guerras, eu não estou trazendo desenvolvimento, eu estou trazendo destruição. A última questão da atividade diz o seguinte: no final da reportagem, o repórter faz uma projeção para o próximo governo dos Estados Unidos. Você acredita que o status do grupo mudou com o início de um novo governo? Aí pede para você justificar. Vocês conseguem acompanhar a política de outro país que não seja o nosso? O nosso é bem movimentado, né? O nosso tem muita informação. Aí vamos lá. Passem aí na página 51, tá? Voltem aí. Na 51, diz o seguinte: um dos últimos fracassos dos Jasons foi no atentado do 11 de setembro ao World Trade Center, mas certamente não por culpa deles. Eles bem que tentaram avisar, mas segundo a jornalista Anne, o governo Bush, ou Bush, né, não é lá muito chegado em dar ouvidos a palpites de cientistas. Por esse motivo, o grupo, que existe até hoje, anda em baixa. Quem sabe com o próximo presidente. Gente, se eu não me engano, depois do Bush, não vou saber pronunciar certo agora, só teve o Barack Obama. Não estou certo ou nada? Porque o Barack foi reeleito, não é isso?
Ele teve 2 mandatos, então acredito que foi o Barack Obama e agora o Donald Trump. Isso. Vocês acham que no governo do Barack Obama existia essa organização? É isso que a questão quer saber. Porque o governo do Barack Obama foi o que sucedeu o governo anterior, que era o Bush. Aí essa é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer sim ou não e depois você vai justificar. Vamos para a página 54, gente, do texto 2, que é o conteúdo da aula de vocês de hoje. Esse texto segue também a atividade que vocês responderão depois. O que o texto 2 nos traz? Uma informação bem preocupante, e ela é de 2013, ou seja, já temos aí 7 anos, né, desde que essa notícia foi publicada. E ela diz o seguinte: índice de obesidade no Brasil aumenta 54% em 6 anos. Aumentou vertiginosamente, uma coisa assim extremamente preocupante. Então vamos lá. O que diz a LIDE, subtítulo, né, da reportagem? A pesquisa do Ministério da Saúde também mostra que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso, né? Praticamente não, mais da metade da população já no caso na vida adulta, entrando na vida adulta, já está com sobrepeso. Tia, mas o sobrepeso em si não é uma coisa totalmente prejudicial. O sobrepeso em si não. Então, tal que existem pessoas que estão acima do peso e que têm uma saúde ok. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas que estão com sobrepeso automaticamente sofrem mais com problemas de saúde, hipertensão, diabetes, colesterol, e esses problemas acabam diminuindo a expectativa de vida das pessoas, né? Diminuindo o tempo de vida que elas teriam, ou diminuindo a sua qualidade de vida, que também é outro ponto bem preocupante. Então, essa atividade de produção se encontra na página 54, vocês vão fazer a leitura em casa, certo? Do índice de obesidade e vão responder a atividade que está na página 57, ok? Então, meus queridos, estou aqui para já passar para vocês a resolução da atividade da página 57, porque não foi possível fazer a filmagem em sala, ok? Então, primeira questão. Qual é o problema da população brasileira em relação à obesidade? Resposta: a incidência de obesidade entre os brasileiros, que aumentou 54% entre os anos de 2006 e 2012. Segunda questão. Que preocupação o Ministério da Saúde tem em relação aos números sobre a obesidade no Brasil? A preocupação é que, se algo não for feito, o número de casos de obesidade no Brasil em 10 anos será semelhante ao número apresentado nos Estados Unidos. Terceira questão. O que o texto nos mostra sobre o aumento de peso e a obesidade entre homens e mulheres no Brasil? Em relação à massa corporal, 54,5% da população adulta do sexo masculino está gordo, ou gorda no caso. Entre as mulheres, esse índice é de 48,1%. Quanto à obesidade, essa situação se inverte, indicando que 17,7% das mulheres são obesas, enquanto a doença atinge 16,6% dos homens. Então, quando o assunto é massa corporal, a população adulta do sexo masculino é mais gorda, né, do que a população feminina. 54,5% dos homens, 48,1% das mulheres. Porém, quando nós tratamos sobre a obesidade, porque uma coisa é diferente da outra, né? A massa corporal significa que a pessoa tem gordura localizada, por exemplo, e aí isso faz com que ela tenha um IMC, né, um índice de massa corpórea, maior do que deveria, mas não significa necessariamente que ela é obesa. Às vezes as pessoas são altas, o peso, né, acaba distribuindo ali a massa, enfim.
Mas quando se trata de obesidade, que é realmente as pessoas que estão com a massa corpórea bem acima do permitido para a sua altura, aí a situação fica invertida. Nós temos mais mulheres obesas do que homens. São 17,7% de mulheres obesas, em contrapartida, 16,6% de homens obesos. Quarta questão. Que papel tem a escolaridade no número de pessoas obesas? A resposta: pessoas com menos escolaridade são mais atingidas pela obesidade, ao passo que os indivíduos com maior escolaridade são menos atingidos pela obesidade. O texto quis mostrar que existe, de certa forma, uma relação entre a escolaridade das pessoas e a obesidade. Quem tem mais escolaridade sofre menos desse problema, talvez por ter mais acesso à educação, de certa forma, a terem mais consciência nutricional dos alimentos, por também se alimentarem de melhor forma, enfim. E a quinta questão, quanto aos hábitos alimentares e físicos, como estão os brasileiros? Em relação à questão alimentar, o número de brasileiros que consomem verduras e frutas passou de 20% em 2008 para 22,7% em 2013, número bastante inferior ao dos indivíduos que consomem carne com excesso de gordura, que são cerca de 30% dos brasileiros, e refrigerante regularmente, que fica em aproximadamente 26% da população do país. Quanto ao número de brasileiros que praticam exercícios físicos, saltamos de 29,9% em 2009 para 33,5% em 2012. Então vejam, em relação à alimentação, nós tivemos uma subida de 20% em 2008 para 22,7% em 2013, que são a base dos dados aqui dessa reportagem. É uma subida, sim, né? Aumentou, mas aumentou em pequena quantidade, né? Se nós formos comparar com os outros pontos que permanecem crescendo, que é carne com excesso de gordura, refrigerante, que é também um grande malefício para a saúde. Então, de certa forma, mesmo que o aumento de consumo das verduras e frutas tenha sido, de certa forma, significativo, ele ainda não foi totalmente positivo por conta dos outros pontos que precisam ser diminuídos e que, na verdade, foram aumentados, né? A carne com excesso de gordura, os refrigerantes. Enquanto que os exercícios físicos, esses sim, tiveram um aumento significativo, né? Porque nós tínhamos uma população que se exercitava em 2009 em torno de 29,9% e que saltou para 33,5% em 2012. Certo, gente? Então aqui se encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no PV, tá ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.